Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje aquele nosso tradicional podcast sobre futebol. Hoje eu queria falar um pouco sobre a questão da violência nos estádios, né, aquela questão que aconteceu do racismo e depois dar uma prévia aí do jogo entre Flamengo e Vasco, jogo antecipado, que vai ser hoje, vai acontecer hoje à noite, esse clássico carioca. Mas vamos começar, cara. Assim, eu queria começar primeiro falando por que que eu não falei disso antes, tá? A questão da violência nos estádios, assim, e não só a questão da violência, mas isso inclui também a questão do racismo, tá? Porque racismo é crime e é uma forma de violência. Então, mas em questão primeiro da briga, tá? Eu sou de São Paulo, já falei aqui no podcast algumas vezes. Em São Paulo, os clássicos paulistas é de torcida única, tá? Houveram várias tentativas aí de fazer torcida mista, de diminuir a quantidade de visitantes, não deu certo. Em São Paulo não deu certo. E não é por uma questão que eu vejo muita gente falando de a polícia precisa ser mais eficiente, a polícia precisa ter um esquema de segurança melhor, precisa ter polícia dividindo os torcedores no estádio. Cara, eu acho que é surreal e não cabe você fazer um esquema, vamos falar o que eu falo do futebol, né? Um esquema tático, mas essa é a grande verdade. Não cabe à polícia fazer um grande esquema tático para uma partida, né? Porque as partidas acontecem no meio de semana à noite, se for na quarta-feira ou na quinta-feira, ou acontecem no domingo, que é o dia que está todo mundo de folga, ou no sábado também. Final de semana, as pessoas, normalmente, todo mundo é filho de Deus e quer ter folga. Então não cabe a gente jogar, as pessoas colocarem a conta nas costas da polícia, que a polícia precisa ter um esquema melhor, que isso e aquilo, não cabe. E mesmo fazendo esquema de segurança especial, como acontecia em São Paulo, não dava certo, né? A polícia em São Paulo, para quem é de São Paulo vai se recordar recente, quando ainda tinha essa questão de dividir as torcidas, cara, era assim primeiro. Vamos supor que acontecesse um jogo entre Corinthians e São Paulo, vai. São Paulo e Corinthians. O jogo na arena do Corinthians. Os corintianos vão para lá primeiro e depois tinha um esquema de segurança, né, com os ônibus dos torcedores são paulinos, né, rodeado de carros da PM, tá? Mas rodeado mesmo, assim, era um comboio de policiais que, que iam seguindo que iam fazendo esse esquema de segurança para os ônibus do torcedor visitante. Aí os torcedores ou chegavam antes ou chegavam muito depois, e a mesma coisa acontecia para ir embora. Eles saíam do estádio, todo mundo de busão, de ônibus, e ia embora num comboio policial, parecendo que os caras estavam. Parecia esquema de quando chega presidente, né? Quando o presidente vai se locomover numa cidade, tem um esquema especial, um comboio da polícia, vários carros em volta, moto, era o mesmo esquema. E mesmo assim não dava certo, tá? Mesmo assim vira e mexe tinha briga nas ruas, né, e nos arredores, era loja que era depredada, depredavam estação do metrô, porque não é todo mundo que entra naquele ônibus, né? Se o jogo está aberto para a torcida visitante, algumas pessoas obviamente não vai todo mundo pegar um ônibus e descer num ponto aleatório da cidade. Não, eu estou indo, o estádio é perto do metrô, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o metrô e vou voltar para minha casa. É o jeito mais fácil. Então, vira e mexe isso acontecia, vira e mexe morria gente e, e por esse motivo o Ministério Público foi forçado a optar por fazer esse esquema de torcida única que a gente vê hoje. Eu não sou a favor disso, tá? Já falei mais de algumas vezes aqui, porque eu acho que isso é negativo para o esporte. Eu acho que você ter, por exemplo, uma final de campeonato, qualquer que seja o campeonato, e qualquer que fosse o clássico, no caso, um clássico paulista entre os times de São Paulo, um clássico carioca, um clássico mineiro, um clássico gaúcho, qualquer que seja o clássico, eu acho que o espetáculo perde muito. E isso aconteceu já em São Paulo, uma final de campeonato paulista entre
Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, se eu não me engano, foi o primeiro jogo, e o segundo, Palmeiras e Corinthians, que o Palmeiras perdeu o título em casa, né, para o Corinthians. E, e assim, cara, é das situações mais chatas possíveis, porque o Corinthians, no caso, foi campeão no estádio do Palmeiras, os caras comemorando, obviamente legal, porque você está comemorando na frente do torcedor adversário, mas o seu torcedor não está lá, falta alguma coisa, falta um tempero a mais. Então eu acho que isso, em termos de espetáculo, isso é muito ruim, mas lamentavelmente não há o que fazer, né? De novo eu repito, várias pessoas eu vejo falando, ah, a polícia tem que fazer isso, o estádio precisa ter esquema de segurança especial, precisa ter mais segurança em dia de... Cara, é um efetivo, não só policial, mas de segurança, é um aparato que se monta, um aparato que não custa barato, tá? Primeiro assim, para o clube, para o estádio, não custa barato, porque os torcedores vão depredar o estádio de qualquer forma. Bancos serão quebrados. Ah, mas o clube visitante ou o clube mandante, enfim, a torcida que quebrar tem que pagar. Tudo bem, tem essa questão, mas é, a quantidade de pessoas a mais que se contrata para fazer esquema de segurança, né, o efetivo policial, o poder público envolvido é muito grande, né, é um investimento que não se justifica para um jogo. Sinto muito falar isso, mas não se justifica, né? O governo, a polícia militar, a entidade está ganhando mais dinheiro para fazer esse esquema de segurança? Não está. Eles simplesmente são cobrados para fazer isso. Aí tira o policial que está de folga, vai lá trabalhar de mau humor, e aí vê aquelas confusões, né? E aí depois reclama que o policial, não estou aqui absolvendo, eu acho que, mas aí depois reclama que o policial é violento, que tem tudo isso, cara. Eu acho que são anjos da lei, digamos assim, e eles precisam ter um certo cuidado quando vai tratar a população, porque eles estão lá, obviamente, para defender a população. Mas o que eu tô colocando em pauta aqui é que são seres humanos, né? Era para o cara estar de folga. Imagina você em casa, de boa, tranquilo, né? Putz, amanhã é minha folga, vou tomar minha cerveja, vou comer meu churrasco, e aí te ligam e falam, ó, você vai trabalhar amanhã, porque amanhã é dia de clássico. Então, pode esquecer, cara, é o dia inteiro na rua, se der confusão é o dia inteiro na rua, então é vida que segue. Sinto muito, a gente precisa desse efetivo. Aí o cara vai trabalhar de mau humor, você, eu tenho certeza que ficaria de mau humor, eu ficaria de mau humor. E aí para o cara estourar, é assim, é um estalo, né? O torcedor vem, xinga a mãe, já era. O cara perde a cabeça. Joga uma pedra, perde a cabeça. Então são uma série de fatores, e mais uma vez, eu não estou aqui querendo justificar, tá? Mas são uma série de fatores que vão entrando na conta e que vai transformando tudo isso num clima de guerra, um clima de guerra desnecessário. Então, por este motivo, eu vejo que é necessário, porque infelizmente, né, é, não existe essa maturidade, né? E não é aqui também querendo criticar o torcedor, chamando o torcedor de selvagem, de irracional, porque isso tem até lá na Inglaterra. Tá aqui, os caras, ah, precisa ter educação, precisa ser. Porque no futebol inglês, que nem o Gaciba falou, né? No futebol inglês, eles adicionam um negócio novo e todo mundo acha legal, porque é cultural, os caras têm mais educação. Não é isso, né? Primeiro que você tá gostando da Inglaterra, vai para lá. Eu acho que é assim, né? Quando você elogia muito outro país, então pega suas coisas e vai para lá, porque é a melhor coisa que você faz. Vai viver feliz onde você tá, né? Essa é a primeira coisa, mas é, a segunda coisa, essa questão de violência de torcida, isso não é exclusivo do Brasil. Isso acontece também lá, claro, com uma intensidade menor, com uma frequência menor, óbvio, isso é muito menor, mas já foi algo fora de série. Procura aí sobre os hooligans, tá? Se você quer saber mais, procura sobre os hooligans na Inglaterra. É um negócio totalmente descabido, né? E a gente vê isso ainda hoje no nosso esporte, mas não hooligans no caso, mas essa briga de torcidas, né, torcedores comuns, torcedores organizados. Infelizmente, é coisa do nosso esporte. Não adianta ficar aqui falando que ah, é cultural, que não sei o que. Tudo isso, obviamente, passa por uma questão cultural, uma questão educacional. E aí, o nosso país, a gente sabe que não é um primor em termos de educação. É educação básica, educação, educação pública de qualidade. Então a gente vive
obviamente, uma consequência de tudo que vive o nosso país, não só em termos esportivos, mas em termos socioeconômicos. Então, isso é uma discussão muito mais ampla. Por isso que eu acho que não cabe aqui ficar pondo a culpa só no torcedor, porque o torcedor é consequência do que vive o nosso país, torcedor culturalmente falando. Botar a culpa na polícia, porque a polícia é, tá lá para fazer o trabalho dela. Um dia normal, num domingo normal, o efetivo é de, vamos dar só um número para ilustrar, vai. Num domingo normal, num sábado, são 1.000 policiais nas ruas, no domingo são 500, e aí no dia de clássico são 3.000 policiais. É um negócio totalmente descabido. Então, não adianta também pôr a culpa na polícia. Eu acho que a questão da torcida, infelizmente, para mim, neste momento, é a única e a melhor alternativa que a gente tem. E isso foi discutido, né? Algumas pessoas falaram isso. O próprio Wagner Mancini falou em entrevista. Infelizmente, assim, pode ser 90-10 ou torcida única, infelizmente, essa é a maneira mais fácil de lidar com esse problema da violência, porque é crime, eu acho que as pessoas envolvidas têm que ser punidas, mas infelizmente, quando gira em torno do esporte, é muito mais fácil punir o clube do que do que o torcedor. Então as punições vêm para o clube, normalmente. Depois, com as imagens, é muito difícil você pegar todos os envolvidos, tá? E as imagens também, às vezes, não são muito claras. Então fica uma certa impunidade no ar. Por isso que eu acho que é preciso é, é, essa questão da essa questão da torcida única, apesar de não gostar e não concordar, infelizmente hoje é o melhor instrumento que a gente tem, né? Infelizmente não tem como a gente continuar é, é, fomentando esse tipo de coisa. Eu acho que a única forma de a gente coibir isso é dessa forma. Ó, vocês estão fazendo isso, então vocês vão ser punidos. A partir de hoje é só torcida única. Em São Paulo, vem dando certo. Às vezes em dia de clássico acontecem algumas brigas, acontecem alguns episódios de violência, mas com muito menos intensidade do que acontecia antes. E, infelizmente vai continuar assim. A partir do momento em que a população estiver preparada, que os torcedores estiverem preparados para esse tipo de evento. Porque enquanto isso não acontecer, lamentavelmente, isso vai ter que perdurar, porque, de novo, é, 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 os envolvidos na confusão, no tumulto, normalmente não são punidos, porque é difícil de ver, porque é muita gente, e aí é fácil confundir as pessoas. Às vezes o cara estava em casa, é confundido com outro, e aí o clube é que acaba sendo punido, que eu também não acho justo. Então, para ser justo, torcida única e acabou, fim de papo, tá? Mais uma vez, ressalto aqui, eu não sou a favor disso, mas infelizmente é o melhor instrumento que o Ministério Público e a polícia têm hoje para conseguir lidar com esse tipo de confusão, né, que acabam acontecendo nos estádios, principalmente em dia de clássico, tá? Falar agora rapidamente da questão do racismo, uma coisa que aconteceu muito recente lá na Europa. O Tyson, o Dentinho foram vítimas aí de racismo, e eles saíram do estádio chorando. E o próprio Tyson publicou nas redes sociais, né, falando que não posso me calar, porque ele foi lá, mostrou o dedo, é, é, xingou, chutou a bola na direção da torcida, e o árbitro foi lá e expulsou o jogador. Primeiro, rapidinho, só para falar dessa expulsão do Tyson, que eu vi alguns comentaristas falando: o cara sofre racismo, né, a torcida xinga o cara e o juiz vai lá e expulsa o jogador. Parece que aí o jogador sai do estádio e os racistas ficam lá. Primeiro, cara, o árbitro ele tá ali não para ser policial, tá? Ele não tá ali para prender os torcedores. O árbitro tá lá para fazer valer a lei dentro de campo. E dentro de campo o que o Tyson fez é inadmissível. Claro que ele foi vítima de racismo, ele agiu no impulso, tá? Ele foi lá, deu o desabafo dele, mas infelizmente isso é coisa que é coisa que está acontecendo dentro de campo. O árbitro tem que focar, infelizmente, com o que está dentro de campo. Ele poderia parar o jogo, pedir para os torcedores se retirarem, ele poderia, mas ele é um instrumento da justiça esportiva. Ele está ali dentro de campo, e dentro de campo o que o Tyson fez é inadmissível. Eu puxo aqui, eu não sei se todo mundo se recorda,
Quando aconteceu o caso ali do acidente da Chapecoense, a quantidade de jogadores que tiraram a camisa, né, com camiseta em homenagem à Chapecoense por baixo, tiraram a camisa, estavam com uma camisa por baixo com o símbolo da Chapecoense, de luto ali, e os árbitros foram lá e deram um cartão amarelo. Aí as pessoas, putz, faltou sensibilidade. Alguns árbitros não deram, né? Se, obviamente, se sensibilizaram e teve um episódio que teve um árbitro, se não me engano, foi um brasileiro, foi fora do país, eu não lembro que país foi agora, tá? Eu peço desculpas. Aí era um brasileiro que fez o gol, ele tirou a camisa e o árbitro depois falou: Cara, eu fechei meus olhos porque é um momento, obviamente, de muita comoção, então eu fechei meus olhos, eu fingi que eu não vi. Mas cabe ao árbitro ter essa decisão. O árbitro, ele tem ele tá no direito e ele tá na justiça de fazer isso, porque ele tá obviamente julgando o que acontece dentro de campo. Ele está avaliando o que acontece. E tirar a camisa é uma infração. E ele foi lá e deu o cartão amarelo. Eu lembro aqui muito se falou na época o caso do Cavani, se eu não me engano. Ele tirou a camisa e aí o juizão foi lá e deu um cartão. Algumas pessoas criticaram muito a atitude do árbitro, mas não tem o que se criticar, cara. O cara tá lá para fazer o trabalho dele. Se, se, se foi uma atitude que é cabível de punição, ele tem que ir lá e tem que punir. Porque depois acontece um segundo lance de cartão amarelo, e aí o time adversário vai lá e vai cobrar o árbitro. Ó, o cara tirou a camisa ali, você não deu amarelo. Agora você dá era ele para estar expulso, entendeu? É isso que acontece. É isso que. Esse é o grande problema, né? No caso do. Claro que eu imagino que ninguém é, ia ser tão frio de fazer esse tipo de coisa, né? O cara vai lá, homenageia um time que sofreu um dos episódios mais negros da história do esporte. Eu quero acreditar que ninguém faria isso, mas pode acontecer, né? Então, no caso do Tyson, é algo que ele vai lá, ele olha e fala: sinto muito, esse tipo de atitude não condiz com o esporte. Claro que o racismo também não, mas não cabe a mim julgar o que está lá fora. O que está lá fora é coisa de polícia. E é o que aconteceu no Brasil também. Só para finalizar essa questão do Tyson. Então, é, acho que não cabe essa crítica aí, o árbitro ainda vai lá e expulsa o jogador. E aí o cara vai embora e os racistas ficam. Infelizmente, não é o árbitro que. Acho que a gente tem que pôr a mão na consciência também. Não é o árbitro que tem essa tarefa de punir os caras que estão ali. É, é, são as entidades aí que regem o futebol, que comandam o futebol, que tem que tomar uma atitude, a polícia que tem que tomar uma atitude, e não o árbitro. O árbitro vai ver o que aconteceu dentro de campo. E dentro de campo, para mim, acho que para todo mundo também é algo inadmissível. Claro que a gente se comove, a gente fica indignado com o que aconteceu, mas a gente também não pode deixar de avaliar o lance, né, na sua essência, no que aconteceu. E no que aconteceu, é, é, infelizmente não havia o que o árbitro fazer. Não havia outra saída senão a expulsão. Senão depois ele seria cobrado por isso. Também não só talvez pelos jogadores adversários, mas depois a repercussão que se geraria. Ah, por que você não expulsou o cara? O cara fez isso, isso e aquilo, gesto obsceno, chutou a bola e você não fez nada. Nem um cartão amarelo. Então depois ele é cobrado por isso. Então a gente também não pode esquecer, porque se ele não faz nada, ele seria cobrado também por essa atitude de não fazer nada, de fechar os olhos, tá? Agora voltar para a questão do Brasil, é, é, que aconteceu lá no torcedor do Atlético Mineiro, né, com segurança ali, falou: olha a sua cor. Aí o cara falou: você é racista, você é racista. É, sim, uma das coisas pelo qual eu não tinha comentado o caso, e não só a questão da confusão nos estádios e a questão do racismo, primeiro porque é caso de polícia, né? Concordo com todo mundo que diz aí que isso precisa ser falado, tá? Eu acho que realmente isso precisa ser falado, isso precisa ser abordado, e eu acho que a grande tarefa da grande mídia que está aí, e eles vêm fazendo isso, é expor esse tipo de coisa, para que a polícia e o poder público investiguem e façam alguma coisa. Porque isso é caso de polícia, isso não é caso de justiça desportiva, isso é caso de polícia. Racismo no Brasil é crime, e é crime com pena de prisão.
Então, esse é um dos motivos. Obviamente, eu trago agora, um pouco atrasado, porque assim, eu sempre prefiro, ainda mais quando tem um torcedor ali, a cara de um torcedor escancarado, eu sempre prefiro ter uma cautela e eu vou explicar o porquê, tá? Mas, primeira coisa, isso para mim é caso de polícia, então, é, é, não é questão de esporte, né? O que eu tento trazer, e vez ou outra também eu comento a questão das confusões e tal, mas é, é, primeiro que eu tenho que trazer o esporte na sua essência, a alegria do esporte, né? O, o futebol que se é jogado, resultados, é, 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 competitividade, essa é a primeira coisa que eu tento trazer. Vez ou outra, eu acho que a gente tem que vir e tem que deixar o nosso manifesto, o nosso protesto em relação às coisas feias do esporte. A primeira delas, a briga de torcidas, e a segunda delas é a questão do racismo. Por que que eu gosto, eu gosto não, por que que eu sempre tenho muita cautela de falar sobre qualquer evento, e eu tô vendo muito programa de TV, muito programa de rádio, jornal, mostra a foto no caso do rádio não, né, mas vai lá, eles mostram a imagem do cara xingando o, o, o segurança do estádio, tal, legal, eu acho que eles têm que trazer essa imagem para que a polícia pegue e identifique o torcedor e tome as atitudes cabíveis. Mas eu tenho sempre uma certa cautela, porque esse tipo de coisa expõe o torcedor, obviamente. E cometer um crime, claro, eu não estou aqui querendo bancar o advogado do diabo, não. Mas eu não sei se vocês se recordam, né, há alguns anos atrás, uma torcedora do Grêmio apareceu uma imagem muito clara na televisão, ela gritando macaco. Eu não lembro o jogo que foi, mas era uma torcedora do Grêmio. E aí começaram a fazer a atitude de xingar de forma racista um jogador do time adversário. Eu não me recordo agora, tá? Eu peço desculpas, mas foi um caso que ganhou uma repercussão danada. E a menina claramente, a mulher ali claramente na imagem gritando macaco. Aí depois vem os amigos aí a torcedora é identificada e ela começa a ser caçada, tá? Ela começa a ser caçada nas ruas, picha o muro da casa que ela mora, ela precisa se desfazer de todas as redes sociais porque ela é humilhada, ela é xingada, ela é ameaçada. É... Cara, eu acho que assim, ela cometeu um crime, ela tem que ser punida, mas ela tem que ser punida pela justiça. A justiça dos homens, a justiça do olho por olho, dente por dente, isso não existe. A gente vive numa sociedade, cara. A gente vive, a gente tem leis para isso, né? Cara, se a justiça vai ser essa de pichar a casa, de ameaçar, de correr atrás, então a gente não precisa de polícia, a gente não precisa de segurança pública, né? A gente precisa de um monte de vigilante aí que vai ficar monitorando tudo que acontece e depois vai cobrar, né? Vai lá, vai dar paulada no cara. É isso que todo mundo quer? Ou a gente vai ser civilizado e a gente vai deixar a justiça fazer o papel dela? Então, esse é o grande ponto. De novo, eu não estou querendo aqui bancar o advogado do diabo, mas acabaram com a vida da mulher, entendeu? Ah, mas ela tem que ser presa e que não sei. Claro, eu concordo com tudo isso. Tem que ser presa, tem que ser punida, é, pagar uma multa, prestar serviço comunitário, qualquer que seja a punição que ela mereça. E um tribunal que tem que avaliar isso, não é a gente que tem que avaliar. Isso é um tribunal que tem que se avaliar, um juiz que tem que avaliar se tem histórico, histórico de racismo, de violência, e ele vai dar a pena que ele acha cabível. Primeiro, então, esses são os pontos. Primeiro, não cabe a gente julgar o tipo de punição, né? Os anjos da lei estão aí para avaliar o Código Penal e ver o que é cabível para a torcedora. Naquele caso, tá? Estou puxando daquele caso. E depois acabaram com a vida da mulher. Ela não podia sair na rua, se eu não me engano, picharam sim o lugar que ela morava, xingamentos, ameaças de morte, né? Não só em forma de pichação, mas de ofensas na rua, de ofensas na rede social, e aí acabaram com a vida da mulher. Esse é o grande ponto. Esse aqui é a grande verdade. Acabaram com a vida da mulher. É por isso que eu estou falando. A gente vive numa sociedade civilizada. A gente tem instrumentos da justiça, tá? A gente tem
juízes, a gente tem promotores, a gente tem policiais, são pessoas que estão ali para investigar o que aconteceu e dar a punição. Não cabe às pessoas comuns, como nós, ir lá e querer fazer a justiça com as próprias mãos, porque isso não faz parte de um mundo civilizado. Se a gente quer ser selvagem, é isso que eu estou falando. Se a gente quer ser selvagem, então vamos abolir a polícia e cada um faz a justiça como com suas próprias mãos. É isso que as pessoas querem? Eu acho que não, né? Porque eu não quero sair na rua e tomar um tiro porque o cara não gostou da minha cara. Ah, por que que você deu o tiro? Porque eu não gostei da cara dele, ele me olhou feio, eu fui lá e aqui é olho por olho, dente por dente. Então tá aí, cara, olhou feio pra mim, vai levar. É isso que todo mundo quer? Então a gente precisa tomar um certo cuidado, por isso que eu falo, a gente precisa ser muito cauteloso quando acontece esse tipo de coisa, porque vão identificar esse cara, parentes, amigos com certeza já identificaram esse cara, e esse cara vai ser caçado, tá? É esse cara do torcedor do Atlético Mineiro, porque não saiu na mídia aí, como aconteceu naquela época do Grêmio, que já todo mundo, todos os veículos de imprensa já saíram soltando o nome da menina e que não sei o quê, e aí começou a caça às bruxas, né? E com esse torcedor até agora eu não vi nenhuma reportagem notificando aí, dando o nome do torcedor. A polícia disse que já identificou e que vai tomar as devidas, as devidas atitudes aí, né, para serem tomados, o procedimento a ser adotado nesse caso. Então eu acho que é isso. Deixa a polícia fazer o negócio dele. O cara tem que ser punido? Sem dúvida. Eu não estou falando aqui que o cara não tem que ser punido. E, mais uma vez eu repito, e eu já disse aqui, isso é caso de polícia, tá? Isso é caso de polícia. É preconceito, racismo, a pena é prisão, tá? Então isso precisa ser apurado com muita seriedade, porque racismo não cabe mais. Não só racismo, briga, confusão, todo esse tipo de coisa já não cabe mais no esporte, né? Numa sociedade, pelo menos como nós vivemos no Brasil. Eu acho que não cabe mais, mas infelizmente, já falei aqui, tudo isso é consequência, não só do que acontece no meio do futebol, mas é consequência da nossa situação socioeconômica, tá? Nossa condição de educação, saúde pública, tudo isso está envolvido. Então, por isso que é algo que vai muito além do esporte, tá? Mas infelizmente, a nossa justiça, ela é muito mais, nossa justiça não, mas tudo que acontece no nosso país, ele é muito mais reativo do que preventivo. E se ser reativo é algo que, de certa forma, vai minimizar os erros, então que assim seja. Então tem que ir lá, tem que apurar e tem que punir. Mas muito cuidado, tá? Porque a caça às bruxas, como o nosso povo está acostumado a fazer, isso não cabe mais também numa sociedade civilizada, porque o que ele fez não é certo, mas depois de ir lá e caçar o cara também não é certo. Isso também é errado. Por isso que, mais uma vez eu repito, eu tomo muito cuidado com esse tipo de coisa. Quando tem a cara do torcedor ali, bem escancarada na TV. Porque se identificarem o torcedor, o nome dele, as redes sociais dele, a casa dele, você pode ter certeza, a vida desse cara vai acabar. Se já não acabou, eu não sei como é que tá, porque eu não vi nenhuma matéria aí falando sobre o cara, mas é, se identificarem mesmo e forem correr atrás do cara, vão acabar com a vida do cara. O cara não vai ter vida por pelo menos 2, 3 meses. E fora isso, depois vai ter que fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico, para ele se recuperar do baque e sair nas ruas de novo. Ah, mas ele merece. É isso que ele merece por ser racista. Mais uma vez, não cabe a gente decidir aqui. A gente tem justiça, a gente tem instrumentos da justiça para julgar e para punir o cara de forma exemplar. Não cabe a gente fazer a justiça dos homens aqui, a justiça das mãos, porque senão, te repito, vira bagunça. Se é bagunça que todo mundo quer, então você também vai pagar um preço por isso, se você quiser isso. Né? Ah, quero ter uma arma em casa, quero poder andar armado. Tudo bem, isso é muito legal, mas você não pode esquecer que o outro cara ali, no outro lado da rua, o cara que está no carro do lado, ele também vai ter uma arma. E se ele atirar antes de você, você morre antes. Então, muito cuidado com esse tipo de pensamento, tá?
que as pessoas acham que tem que é isso e aquilo, é legal ter uma arma, que não sei, não estou discutindo aqui a questão do porte de arma, de ter uma arma, enfim, entrou porque eu estou falando da questão da justiça dos homens, né, do olho por olho e do dente por dente, né, mas vamos supor que todo mundo tivesse uma arma e que pudesse usar para se defender. O cara atira em você primeiro, porque não gostou da sua cara e vai alegar, olha, ele ameaçou sacar uma arma e eu atirei antes para me preservar. O cara, todo mundo pode fazer isso. E aí você morre por nada e o cara não vai ser punido, porque para ele você quase sacou a arma e ele teve que se defender. Então, vamos ter cuidado. Selvageria é uma faca de dois gumes, tá? Esse tipo de justiça é uma faca de dois gumes. E assim, às vezes você pode estar por cima, mas para você cair também da escada é rapidinho. Então vamos tomar um certo cuidado, porque não cabe a gente julgar aqui e decidir o tipo de punição que cada pessoa merece. Para isso que existem os juízes, né, os tribunais, para decidir o que é cabível naquela situação, tá certo? É, me estendi um pouco demais, falar rapidinho agora, vamos voltar para o futebol mesmo. Dentro de campo, a gente vai ter um clássico carioca entre Flamengo e Vasco. Jogo importante, cara. Jogo importante porque se o Flamengo vencer, pode ser campeão no final de semana. E para o Vasco é importante se quiser seguir sonhando com a classificação para a Libertadores. É, acho que sim, o Flamengo tem que fazer a sua parte. Obviamente que está pensando no jogo na final da Libertadores, mas tem que seguir fazendo o que sempre vem fazendo se quiser ser campeão antecipado. Para mim já é o virtual campeão, mas tem muito ponto ainda em disputa e esse tipo de partida, esse tipo de clássico é o típico jogo que pode tirar pontos do Flamengo. E pro lado do Vasco, eu não é assim querendo dar de olha, Vasco, você tem que fazer isso, né, querendo dar de sabichão. Mas em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, a gente viu como o Flamengo sofreu e como é possível jogar para tentar parar esse Flamengo. Esse time do Flamengo tem muita qualidade, isso é inegável. Não tem como parar em termos de qualidade técnica e taticamente também, não tem como parar esse time do Flamengo. Infelizmente não tem como. Como é que se para esse tipo de jogo do Flamengo? O Botafogo mostrou aí recentemente. É com muita entrega, é com muita vontade, é chegando junto, é dividindo todas as bolas, é fazer, de certa forma, como algumas pessoas falam, fazer o futebol feio. Você minimiza a diferença técnica jogando um componente mental, né, dentro de campo, fazendo cera, né, dividindo as bolas, deixando o time adversário nervoso, que é o que os sul-americanos sabem muito bem fazer com os brasileiros, porque o brasileiro é um povo muito emocional, né? Se perde a cabeça muito fácil. E os gringos sabem disso e fazem isso muito bem. No caso, os argentinos, os uruguaios fazem isso muito bem com os brasileiros. O Botafogo mostrou isso nessa partida, no clássico recente que teve contra o Flamengo. Outro time que fez isso muito bem, o São Paulo. São Paulo, quando jogou contra o Flamengo lá no Rio, arrancou um empate e jogando da mesma forma, com muita entrega, é, dividindo todas as bolas, muita vontade. E esse tipo de coisa, esse jogo mental, normalmente costuma minimizar as diferenças técnicas e deixar o jogo equilibrado. E foi isso que a gente viu nessas partidas. Então, o Vasco não pode ir para troca franca com o Flamengo, senão vai tomar dois, três gols e vai sair do jogo com uma goleada, tomando uma goleada. Então o Vasco precisa ter esse cuidado. Não pode correr esse risco de querer. E o Vanderlei, ele sabe disso, macaco velho. Ele não pode achar que vai conseguir bater de frente com o Flamengo e fazer uma troca franca contra esse time do Flamengo, porque não vai. Ele não vai conseguir. Então, é, como que o Vasco consegue? E normalmente isso acontece em jogos de clássico, tá? Porque os nervos estão à flor da pele, né? É clássico, a gente não quer perder do rival, por isso que esse tipo de jogo costuma acontecer mais em clássicos. Então eu acho que não estou aqui incitando o antijogo nem nada disso. Eu acho que antijogo, bater para quebrar, isso é uma coisa. Isso não é do esporte. Agora, jogar junto, dividir todas as bolas, provocar, eu acho que isso faz parte do esporte. Isso é uma forma, é um instrumento
que alguns clubes têm, que podem usar para tentar minimizar, né, essa diferença técnica. E eu acho que é esse componente mental que o Vasco tem que jogar dentro de campo. Tem que estar muito preparado mentalmente para fazer esse tipo de jogo e tem que, cara, seguir a linha, tem que ir até o final, senão senão que nem aconteceu contra o Botafogo, acaba sendo punido no final do jogo. Então, claro, eu acho que tem que jogar essa questão mental dentro de campo, mas também não pode esquecer de jogar a bola, porque esse time do Flamengo você tem que estar ligado até o último segundo, senão os caras estão vivos e podem fazer o gol. E em mais de uma partida a gente já viu o Flamengo decidindo o placar no final do jogo. Então, acho que essa é a única forma, talvez, do Vasco tentar equilibrar, equalizar um pouco com esse time do Flamengo, não esquecendo, obviamente, de jogar bola, de que tem que fazer o seu placar. Acho que é, para o Flamengo vencer, as chances do Flamengo vencer são muito altas, né? Isso é indiscutível. Mas o Vasco é um time que vem numa melhora constante, melhorou muito taticamente. A forma como o Vasco joga hoje, ela é muito superior, mas muito superior mesmo ao que a gente viu aí no primeiro turno do campeonato. Melhorou demais com a chegada do Lucha, mas ainda assim não tem como se equiparar com os jogadores do Flamengo. A qualidade que tem o Flamengo. É todo respeito ao Vasco, não é só pela questão de um ou outro jogador, a qualidade individual, é a qualidade tática também. Os jogadores taticamente seguem à risca o que o Jorge Jesus propõe e eles fazem isso muito bem. Então, mesmo cansados, eles conseguem manter o padrão de jogo intacto. Então, o Vasco vai ter uma parada dificílima, mas dificílima mesmo, mas repito aqui, alguns times já mostraram como é possível não parar o Flamengo, mas pelo menos equalizar um pouco as coisas, né? E muitos times eu não sei por que não conseguiram, não seguiram essa cartilha aí de como se jogar o Flamengo. Alguns até tentaram jogar, bater de frente e acabaram sendo punidos. Então precisam ter, é, é, mais uma vez, não estou aqui propagando antijogo, não é isso. É, essa é a única forma que esses times têm de conseguir bater de frente com o Flamengo. E o Flamengo tem tanta qualidade que mesmo fazendo esse tipo de jogo aí, o Flamengo venceu do Botafogo, no caso. Então é um time muito forte e mesmo se os adversários jogarem dessa forma, eles são tão superiores tecnicamente, taticamente, que mesmo o adversário jogando dessa forma, eles têm a chance de vitória é muito maior. E isso aconteceu contra o Botafogo. Então fica aí um ponto para, acho que para o Vasco da Gama estudar e para levar para essa partida, porque perder um clássico nunca é legal. Ah, é o líder do campeonato, é o melhor time do Brasil hoje, tem todas as questões, mas perder um clássico para o torcedor nunca é legal. Tá? Ah, o Flamengo é mandante, tem tudo isso. Tudo isso entra na conta, mas eu tenho certeza que os vascaínos não querem perder de jeito algum essa partida. Então fica a expectativa de uma grande partida, porque mais uma vez eu repito, clássico. E em clássicos, esse tipo de jogo aí de muito contato, muitas faltas, é muito fácil de acontecer. E entra um componente mental muito forte na partida. Então vamos acompanhar essa partida, que pelo menos eu fico na expectativa de ser um grande jogo. E amanhã a gente está de volta para comentar um pouco mais do que foi esse Flamengo e Vasco, beleza, galera? Valeu pela atenção. Deixa aí o meu convite. Quiser que eu fale de qualquer outro tema, não concordou com alguma coisa que eu falei, deixa aí o seu comentário. A gente abre mais a discussão, não tem problema nenhum. A gente não sou o dono da verdade, né? Não concordou? Deixa aí. A gente abrange ainda mais essa discussão e tenta abordar todos os pontos de vista, beleza? Valeu, galera. Um forte abraço e até amanhã.